Existe uma ferramenta e uma virtude que não pode faltar na vida de nenhum pai. Olá, eu sou Nicolas Avelino, esse é o Diário de Pai. Bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita aqui, começa a seguir o canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, para nós sabermos como está a qualidade dos vídeos, a informação, se você está entendendo ou não está entendendo, por quê? Porque ser pai é um trabalho que a gente faz todos os dias e todo pai precisa de uma ajudinha, não é mesmo? Vamos espalhar a boa nova, espalha aí, espalha a notícia que segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal, vídeo novo no canal, para que você possa melhorar a sua paternidade. E hoje eu vou falar de duas coisas: a virtude que não pode faltar na vida de todo pai e a ferramenta que vai garantir essa virtude, vai garantir que você consiga exercer essa virtude, que ela vai te ajudar, porque ela transformou a minha paternidade. Nós estamos falando aqui hoje sobre a virtude da ordem. Nós precisamos, antes de buscar qualquer outra virtude, seja da fortaleza, da justiça, temperança, não importa qual seja a virtude, importa que você busque primeiro a virtude da ordem. Porque sem ordem, você não consegue adquirir nenhuma das outras virtudes. Por mais que você tenha alguma aptidão, por mais que você tenha alguma facilidade, a justiça, a fortaleza, mas sem a virtude da ordem, você não consegue caminhar na sua vida. Não adianta. Porque a virtude da ordem é a que baliza todas as outras. É a que garante que todas as outras floresçam. É o nosso fiador, é o famoso fiador. Por que eu digo isso? Porque sem ordem, a sua vida vira um caos. Imagina, todo dia você é tomado por alguma coisa, todo dia tem uma coisa nova para resolver, aí você vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais ignorante com as pessoas que estão à sua volta. Não dá para você ter uma vida contemplativa sem ordem. E eu não estou falando aqui para você ficar contemplando a árvore, olhar, ó Deus, ó céu. Não, não. É porque essa contemplação é necessária para que você pense sobre as coisas, para que você pare de agir e pare de reagir, perdão, e comece a agir de fato. Comece a agir de fato na vida. Comece a ter as ações, o domínio dela. E sem a virtude da ordem, não vai dar. Não vai dar. Você não consegue pensar nas coisas. Você precisa ordenar a sua cabeça, ordenar o seu ambiente, para que assim você consiga florescer. Como assim, lá ele, hein? Florescer ficou estranho. Mas para que assim você consiga, de fato, pensar sobre as coisas, pensar direito sobre as coisas. Porque quando a gente vive num caos, acorda atrasado, e aí você já tá nervoso, o filho que demorou para amarrar o tênis, o café da manhã que não tomou, já era, o teu dia foi pro espaço, aquele primeira parte do dia já transformou o teu dia em algo muito ruim. A virtude da ordem, ela baliza a paciência, ela baliza a fortaleza, a justiça, porque não adianta, você pode querer ser justo, mas se você não tiver ordem, você não vai saber o que é justiça. Porque o que é o pecado? O que o pecador quer? O pecador está buscando um bem. O pecador, ninguém peca buscando o mal. Só que, ao cometer o pecado, mesmo achando que aquilo é bem, por que isso acontece? Porque ele está desordenado. Uma coisinha que ele acha que não tem importância vai levando ele para um outro caminho e vai perdendo o foco do que realmente é bom. Por exemplo, o suicida, ele não quer. Ele não tenta se matar porque ele quer o mal dele, o mal da família. Não, ele está buscando um alívio, ele está buscando um bem para ele. O problema é que ele perdeu a ordem, ele não sabe mais, ele errou o caminho por conta de pequenas ações, ele foi desviando 1 grau, e se desvia 1 grau, meu, numa rota, porra, quem ia para Nova York vai cair lá em Washington, lá longe, que mudou um pouquinho. O viciado em pornografia, por exemplo, ele peca na cabeça dele buscando o bem. Olha, eu não vou trair minha mulher, vou bater uma punheta aqui, tá tudo tranquilo. Não, mas ele perdeu a noção do que é bom. Isso é uma desordem, porque aquilo é a luxúria, aquilo afasta ele de Deus, afasta ele da esposa dele também, ainda que ele não perceba no primeiro momento, é uma desordem. Então a gente tem que buscar a virtude da ordem para que assim as outras virtudes, elas floresçam. E isso vai interferir diretamente na tua paternidade. Porque eu garanto para você, é você que ordena a sua casa. Um homem ordenado ordena o seu lar. Ah, um monte de gente me manda perguntar, pô, mas não é o diário de pai? Não tinha que ter umas coisas assim para os filhos, se falar, pedagogia? Beleza, você pode saber todos os livros de pedagogia, toda como funciona o sistema educacional e tal, mas se você não for ordenado, como é que tu vai exigir que teus filhos façam aquelas coisas? Como é que tu vai ensinar aquilo? Esses dias eu vi um vídeo, o cara falando assim, olha, tem 20 coisas que você tem que fazer com seu filho, ó, escutar música clássica, tem que levar o seu filho no parque, tem que ler o evangelho, ler histórias clássicas. Cara, maravilhoso, eu faço tudo isso com os meus filhos. Mas só consigo fazer por conta da ordem e por conta que eu me ordenei. Não dá para eu ensinar o evangelho pro meu filho se eu não sei o evangelho. Então,
Você ordena a sua casa, ordena a educação dos seus filhos a partir da sua mudança. Não adianta você querer saber como é que faz para acabar a birra do seu filho, qual é o hack que usa, qual é o método educacional para que você não bata, que você não perca a cabeça. Se você não é um cara ordenado, se você não tem as virtudes, o seu filho vai crescer e amadurecer em virtudes a partir das suas. Quanto mais virtudes você colocar dentro da sua vida, maiores as chances deles tê-la também. O ser humano é mimético, o seu filho mais ainda, ele imita o que você faz. Então, não adianta você saber todas essas coisas, 20 coisas que você tem que fazer. E olha, das 20 coisas que o cara ensinou, e é um cara fantástico, eu faço a maioria delas, muito feliz, mas eu só consigo fazer porque eu me ordenei. Então, todo o canal, tudo que eu acredito aqui, é baseado na sua transformação, na sua ordem. Você se ordena para que assim você ordene o seu lar. E isso é batata, isso acontece com os meus mentorados. Eu sempre falava isso, não, Nicolas, mas o meu filho grita muito. Para de gritar, começa a se ordenar, fica mais calmo, você vê como isso vai refletindo. Dito e feito, isso se reflete. Hoje eles conseguem viver uma vida plena com os filhos deles. Lá, falam, caraca, cara, eu nunca imaginei que o problema era eu, não meu filho. Eu fiz o vídeo aqui, o vídeo anterior, falando assim, não existe criança difícil, existe um homem imaturo. E muito dessa imaturidade passa por viver no caos, por viver sem a virtude da ordem. Vocês têm que abraçar essa ordem. Como? Com rotinas também. Tem que ter uma rotina ordenada, saber o que vai fazer, quando vai fazer, senão você não consegue pensar. A ordem, a virtude da ordem te dá espaço para pensar. É aí que eu estou dizendo sobre a contemplação. Você tira o caos da sua cabeça, você sabe onde estão as coisas, faz que você pense menos em coisas idiotas. Se você está trabalhando a mesa ordenada, pô, se você sabe que a tua caneta, minha caneta fica sempre aqui, pô, é uma coisa a menos que o meu cérebro tem que pensar, porque pensar cansa, acredite ou não, o cérebro consome a maior parte da água do seu corpo, porque tem que pensar pensar cansa demais, então o cérebro vai criando esses atalhos, esses hábitos, dirigir, imagina se tivesse de pensar para dirigir, todas as vezes que fosse dirigir, você vai ficar mais cansado, então o cérebro cria aquele hábito para que justamente não se canse. Ele vai fazer isso para tudo, seja um hábito bom ou um hábito ruim. Ponto final. Então você tem que estar com a sua mesa ordenada. Para quê? Para que assim abra esse espaço na sua cabeça. Você tem que saber exatamente o que vai fazer, quando vai fazer, em cada momento do dia. Assim que a gente vai organizando as coisas. Simples, objetivo. Beleza, Nicolas? Tem que buscar a virtude da ordem, senão eu não vou ser virtuoso. Com certeza. Senão não vai ter nenhuma das outras virtudes. Com certeza. São José Maria Escrivá dizia o seguinte: tem as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas tem uma que baliza tudo isso: a agenda. No caso aqui, do BOP, o Batalhão Operacional para Paz Extraordinários, eu falo para ele, no nosso caso, no meu caso, no caso que eu passo dos meus alunos, dos meus mentorados, o que baliza tudo isso? O diário. Você tem que ter o diário, você tem que escrever o diário. Porque quem não escreve o diário, esquece. Se eu fizer uma pergunta para você agora, você não sabe o que comeu na sexta-feira passada. Estou gravando esse vídeo aqui. Você lembra o que você comeu na sexta-feira? Talvez os católicos assim lembrem mais, porque na sexta-feira nós não comemos carne, então pode ser que você coma sempre o mesmo peixe. Beleza, então pensa aí, o que você comeu no almoço de terça-feira? Puta, eu mesmo não lembro, sem condição. Eu sei porque eu anotei no meu diário. Por quê? O que o diário está fazendo? Balizando as coisas. Ele está fazendo eu lembrar, fazendo eu bater na parede e voltar. Opa, isso aqui eu faço, eu escrevo todos os dias, eu faço isso aqui todo dia, dá certo. Eu escrevo diário há 5 anos. Essa é a maior ferramenta que pode transformar a sua paternidade, cara. Porra, não tem outro negócio que vai dar mais resultado na tua paternidade do que escrever um diário. É algo impressionante, libertador, libertador. O que eu falo para vocês, ó, a nossa vida é uma só. Nós temos que dominar as 4 forças. Essa é a metodologia do BOP, essa é a metodologia da minha vida. Foi assim que eu aprendi a partir de Aristóteles com as 4 causas. Tem que dominar as 4 forças: força física, força moral, força útil, força espiritual. Você tem que dominar isso. Para que você domine isso, você tem que se ordenar, mais uma vez. E beleza, quem vai ser o fiador disso? Se eu não tenho ninguém, não tenho, minha mãe não manda em mim, meu pai não manda em mim, minha esposa manda, né? Mas igual de todo mundo de vocês aí, né? No final das contas. Mas quem que vai te balizar? O diário. O diário. O diário vai garantir que você tenha ordem. Vai garantir que você melhore como pai. Como isso? Poxa, quantas vezes eu escrevi no meu diário que eu perdi a paciência com meu filho. Eu vou lá e escrevo, poxa, hoje o Nico tem uma história, ele colou um chiclete no banco de trás do meu carro. A gente voltando do treino, ele lá, meu chiclete, pum, colou o chiclete no banco. Porra, eu desci do carro, vi aquele chiclete, fiquei nervoso demais, falei groselha pra caramba pra ele, perdi a mão. Depois eu escrevi isso, depois eu fui lá, meditei, escrevi no meu diário, li. Eu falei, caraca, eu fiz todo esse caos por conta de um chiclete. Eu tô ensinando pro meu filho que o banco do meu carro
é mais importante do que o amor que eu sinto por ele. Olha o que eu estou ensinando pro meu filho. Ah, Nicolas, mas ele colou chiclete. Pô, mas eu podia ter dado uma bronca proporcional àquela coisa. Mas eu reagi. Quando a gente não medita sobre as coisas, a gente está sempre reagindo, reagindo. E, meu irmão, reação, porra, aquele microsegundo que já foi, perdeu a cabeça. Para homem, meu irmão, perdeu a cabeça, acabou. Tu começa a tratar teu filho como se ele fosse um mendigo, um estranho. Não tem como. Então, se eu não escrevo, eu não lembro. Eu não medito. Eu fui lá, meditei, pedi desculpa pro meu filho, e ele olhou pra minha cara, que foi aquela coisa, ah, graça de Deus, me dando um abraço, assim, um acalento, que eu tava realmente bem chateado com aquela situação. Ele falou, pai, fica tranquilo, acontece, só fazer igual você me ensinou, não faz de novo. Eu falei, pô, parecia que era Deus conversando comigo ali, um homem, um menininho ali, na época eu tinha, sei lá, 5 anos, com uma sabedoria gigantesca, e eu mais uma vez aprendi ali a humildade de pedir desculpa. Mas eu só consegui isso por conta do diário, porque você não ia lembrar, aquilo passa, a nossa vida vai passando, passando, a gente não medita sobre as coisas. Não dá tempo. Acorda, trabalha, paga a conta, tua mulher e teu filho e você não consegue lembrar. Você não consegue lembrar. Se você não consegue lembrar, você não consegue meditar, não consegue resolver esse problema de uma forma diferente. Quando eu escrevo aquilo, agora quando acontecem situações como essa, por exemplo, quebrou um prato, porra, preciso esculachar um moleque, só preciso, ó, pô, não faz assim, segura o prato direito, assim, assado. Eu pensei sobre aquilo, eu pensei sobre aquela bronca. Porque acontece, a gente dá bronca, passou 3, 4 dias, já era, a gente não lembra mais. A gente não lembra mais. Pô, a gente repete padrões. E vocês vão perceber isso à medida que escreve o diário, que você repete padrão. Quando eu escrevo lá no meu diário, olha, foi um bom dia, eu fiz isso, isso, isso. Foi assim que eu descobri quais as batalhas eu tinha que combater. Quais as batalhas. Eu achava que era preguiçoso, quando na verdade eu era soberbo, então por isso que eu não queria fazer aquela tal e tal tarefa. Eu falei, caraca, você começa a saber contra quem você está lutando. O diário te coloca numa posição de conselheiro de você mesmo, você lê a situação. Pô, quantas vezes a tua mulher vai lá e fala assim pra você, seu preguiçoso, você não faz nada. Aí você lá, em vez de você dar, pô, responder ela bruscamente também, entrar naquele clima bélico, você fala assim, minha esposa falou que eu sou preguiçoso. Aí você escreve a cena, pô, eu cheguei em casa, sentei no sofá, liguei a TV, pô, peguei meu celular e ela veio falar que eu sou preguiçoso. Aí você vai ler, porra, pode crer. É verdade também. Pô, ela tá cansada, eu cheguei em casa, em vez de dar um beijo nela, perguntar se ela precisava de alguma coisa, eu simplesmente deitei no sofá, não fiz nada. Preguiçoso, vagabundo. Pô, tá errado? Aí tu começa a olhar, porque se alguém te conta a história, imagina que eu te conto uma história. Você fala que conta a história do meu filho. Pô, foi lá, colou o chiclete, eu, porra, esculachei o moleque, falei, seu moleque do caralho, pum, não sei o quê, apertei ele. Aí você fala, porra, Nicolas, segura a mão, porra, é só um chiclete. Porra, é óbvio, óbvio, óbvio que é só um chiclete, você ia me falar. Cara, você vai fazer isso na tua vida. Você vai pegar, porra, meu irmão, eu tô perdendo a paciência, porque minha mulher falou isso, porque meu filho fez aquilo. Não faz sentido. Entende que aqui nós estamos contemplando, meditando, ruminando aquela situação, porque essas coisas que acontecem na vida, elas se repetem. Meu filho não colou nunca mais o chiclete no carro, graças a Deus. E a educação também. Mas fez outras coisas que se eu não tivesse meditado, se eu não tivesse colocado no meu diário, ruminado aquela coisa, aquela minha impaciência, o sentimento que eu senti naquele momento, provavelmente eu teria estourado de novo. Eu teria perdido a mão com ele de novo. Mas agora não. Agora, como eu pensei sobre como aquilo me deixou triste, como eu errei a mão. Pô, quando ele quebrou o prato, eu falei, pô, filho, presta atenção, pô. Não é assim que faz e tal, tal, tal. E é normal, pô. Eu quero meus filhos tiram os pratos da mesa desde pequenininho. Desde pequenininho. É uma coisa que eu ensino aqui. Tem que aprender a servir a casa. Você não é um especial reizinho da mamãe. Todo mundo serve todo mundo aqui. Eu sirvo com o meu trabalho, eu sirvo a tua esposa, a minha esposa, você vai servir também. Tirar o lixo, tirar o prato da mesa, lavar uma louça aqui, acolá, limpar o seu quarto. Pô, é o mínimo. Porque nessa casa todo mundo se serve, porque o amor é o serviço. A sua demonstração de amor, ela vem a partir do serviço. Não tem outro jeito de demonstrar amor. Não adianta ficar falando pra tua mulher, eu te amo, nossa, meu amor, eu te amo. Beleza, tu não faz porra nenhuma. Que amor é esse? É um amor mentiroso. O amor é feito em ações, ações práticas. É assim que Jesus nos ensinou, servindo, se sacrificando, até o limite, cara. Pô, então, entenda, se eu não escrevo, eu não medito, eu não reflito. E se eu não escrevo, eu não me lembro. E aí eu tô ali de novo, cometendo os mesmos erros. E com o diário, eu consigo um fiador para a virtude mais importante da minha casa, que é a ordem. Que é a ordem. Tudo precisa ter ordem.
Seu filho precisa de rotina. Para que ele cresça de maneira saudável, precisa ter uma rotina, um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para comer, para tomar banho, escovar os seus dentes, um horário para brincar. Tem que haver uma rotina. E você, para implantar essa rotina aí, que ela vai dar ordem, porque quando tem ordem, as crianças pensam melhor, estão menos agitadas, menos ansiosas. Imagina você ser uma criança, pensa aí, você já foi criança, viver em um mundo que você não sabe que horas são, que dia é hoje. É muita ansiedade. Porque, por isso que as crianças choram quando a gente deixa elas na escola a primeira vez. Quando tu deixou ela lá, ela fala, meu Deus, meu pai foi embora, nunca mais vai voltar. Ela não sabe que 5 da tarde, ela não sabe, ela não consegue mensurar o horário. Então é tudo muito ansioso, tudo desesperador. Então, o que a ordem vai trazer? A rotina traz, vindo junto com a ordem. Pô, ela sabe que deixa ela na escola, ela brinca um pouquinho, depois tem um lanchinho, ela brinca mais um pouquinho, aí meu pai chega. Você começa a estabilizar a criança. Eu sei que depois do lanchinho eu vou brincar um pouquinho e meu pai vai chegar. Vai acalmando a criança. A mesma coisa na tua casa. Eu sei que ela vai acordar, vou tomar meu cafezinho, vai estar todo mundo aqui, meu pai. Meu pai vai trabalhar, mas ele volta, porque eu sei que quando eu vou jantar, meu pai está em casa. Eu brinquei, eu tomei banho, fiz os meus desenhos aqui e meu pai vai chegar a qualquer momento, porque tem um padrão. Porra, dá tempo da pessoa ficar calma. Na nossa vida de adulto é a mesma coisa. Precisa-se de rotina, ordem, senão a gente não consegue ter outras virtudes. Não adianta, a gente vai se perder no meio do caminho. E você tem que proteger essa ordem, a todo custo. Proteger a tua rotina. Não deixar ela ser roubada por terceiros. Porque senão você vai estar sempre resolvendo um problema do outro. Nunca é o teu problema. Todo mundo está roubando um pouco do seu tempo. Irmão, e a única coisa que a gente não tem, pode fazer o esforço que quiser, é tempo. Não dá para economizar tempo, não dá para ter o acúmulo, juros compostos no tempo. Passou, passou, pô. Passou, já era. Então tem que proteger a tua rotina, proteger a tua ordem. Como isso? Primeiro, sabendo a hierarquia dos amores. Porra, você precisa ter clareza de quais são a sua hierarquia dos amores. Qual é a ordem certa? E deve ser assim, ó, Deus, sua esposa, seus filhos, o trabalho e depois o resto. Depois o depois. Depois o depois. Por quê? Tudo vem a partir do amor de Deus. Tudo vem. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus, tudo que eu vou fazer, eu faço para entregar Ele como se Ele estivesse aqui do meu lado, aí na minha frente, você do seu lado. Ele está aqui comigo. Então eu faço as coisas por amor a Ele. Isso dá mais sentido para as coisas, faz você fazer melhor as coisas. Você não faz mais pela sua esposa, pelos seus filhos, você faz para fazer algo bem feito para Deus, porque você tem que entregar as coisas dignas de Deus, dignas para Ele. Pô, esse é um trabalho feito para Deus. Puta que pariu. Acho que não, um trabalho mal feito, porco do caramba. Essa é a primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, porque a partir desse amor você ama melhor. Você aprende a amar melhor. É daí que sai a santa paciência com a tua esposa, com os teus filhos. Através do amor dele, você fala assim, meu Deus do céu, me ajuda aqui com essa santa paciência. E ela vem se você está entregando ali. Eu até falei esses dias na aula lá dentro do Bob, eu falei assim, cara, vocês têm que vir e mexe tratar o filho de vocês para vocês adquirirem essa santa paciência no dever de casa, num banho, na comida, como se ele fosse o teu sobrinho. Porra, como assim, Nicolas, que o teu sobrinho? Pô, porque se é teu sobrinho, tu não pode gritar, tu não pode agredir ele, tu não pode fazer um monte de coisa, porque não é teu filho, pô. Não é teu filho. Então tu não pode fazer. Então tu começa a ficar mais paciente, tu fica se treinando. Olha, faz de novo. Olha, faz de novo. Olha, faz de novo. E a gente tem que ter essa percepção com os nossos filhos, que os filhos não são nossos, são filhos de Deus. Eles ali, ó, Deus dá, Deus tira. Ele te deu, ó, te dei aqui, tu molda esse moleque pra mim, mas ele tem que voltar pro céu, beleza? Então, é através do amor dele, é dele. Então você tem que tratar teu filho assim, esse filho não é meu, esse filho é de Deus, então tem que tratar ele, porra, como se ele fosse o meu sobrinho. E você vai ficar muito menos agressivo com o teu filho, cara. Muito menos, é impressionante. Fala, caraca, se fosse meu sobrinho, se fosse qualquer outra criança, eu não ia esculachar assim. Por que eu tô esculachando meu filho? Ele não é nenhum mendigo, nenhum menino de rua abandonado aí. Começa a pensar, porque você está entregando esse amor para Deus, é pro amor a Deus. Você tem que, Deus, sua esposa, depois seus filhos, proteger essa ordem dos seus filhos, porque os seus filhos precisam saber que você ama a mãe deles mais, muito mais. Eu sei que pode parecer, como assim o amor que eu sinto? Meu irmão, tem que ser maior o amor pela sua esposa, a admiração, a entrega tem que ser muito maior para ela. Porque quando você tira ali a hierarquia dessas coisas, quando você desautoriza a tua esposa, por exemplo, você não está desautorizando a tua esposa, está tirando a tua própria autoridade, meu irmão. A tua própria autoridade. Porque teu filho sabe que só precisa fazer as coisas certas quando você está. E na frente da mãe dele ele pode, tacar o foda-se na casa lá, botar fogo em tudo
e já era, porque nada vai acontecer, porque você vai chegar, pô, é só um menino, pô, deixa o menino, pô, não sei o que, bibi. Porra, tem que proteger a tua mulher do filho. Tem que proteger. Pô, peraí, tua mãe, pô, ninguém fala assim com a tua mãe na rua, tu vai falar assim com a tua mãe na minha casa. É a minha casa, é a minha esposa, respeita aqui, tá de sacanagem, pô. Simples assim, cara. Então vocês têm que saber, ó, meu papai e a mamãe é uma coisa só, um só corpo, um só espírito. Porra, esse que é o sacramento do matrimônio, nós somos uma coisa só. Tem que proteger a tua esposa, os teus filhos, na hierarquia. Deus, sua esposa, seus filhos. E tem que amar a sua esposa através do amor de Deus. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, através desse amor. Porque senão também tua mulher vai te deixar maluco. Porque imagina tu viver do sentimento da tua esposa, tá de TPM, puerpério, pô, estresse pra caralho, pô, meu irmão. Tem momentos que, pô, Senhor, São José Maria fala até assim, ó, não diga essa pessoa me irrita, diga, essa pessoa me santifica. Porra, matrimônio é a ponte para a santificação, para porra chegar ao céu. Ele tá ali te usando ali, a tua esposa, para melhorar você como pessoa, para pegar esses conflitinhos ali e você melhorar, crescer em virtude. Precisa de ordem isso também. Precisa balizar tudo isso na ordem. Como? Ter um espaço para tua esposa. Pô, chegou em casa, tem que ir lá dar uma moral para a esposa. Pô, vem cá, vou te ajudar, tá precisando de alguma coisa? Tem que ter um dia só dos dois. Tem que ter um dia só dos dois, sair de vez em quando, assistir um filme, comer uma pipoca, abrir um vinho, porra, namorar, ninguém é idiota aqui, porra, entendeu? Você vai organizando esse amor, mas tudo através do amor de Deus, através daquele amor. Vou amar a minha esposa, amando a Deus primeiro, que eu vou transformar esse amor em algo maior, num serviço maior. A tua esposa vai continuar te irritando, mas como agora você tem um amor maior, um amor gigantesco, Deus, você vai melhorar a forma como você ama ela, vai servir mais. E assim passa, protegendo para os seus filhos agora. Pô, amando a Deus amando seus filhos através de Deus. Vai acontecer, como eu acabei de falar, esse amor santificante, essa santa paciência, essa entrega gigantesca, porque esse filho não é teu, esse filho é dele, ele dá e tira. Imagina perder teu filho, Deus me livre e guarde. Mas quantos pais já não passaram por isso? Pô, tem um grande amigo meu que ele acabou de ter o filho dele nasceu prematuro e passou um perrengue gigantesco. A gente rezou junto todos os dias, ficou na UTI lá por 40 e poucos dias. Meu Deus, e aí agora o filho dele tá lá em casa, tá bem, graças a Deus. Pô, recebeu essa graça. E aí fala, meu Deus, esse moleque chora demais de madrugada, Nicolas. Eu falei assim, oh, meu Deus, toda vez que tu quiser reclamar, entrega esse amor pra Deus, porque lembra o perrengue. Imagina se esse moleque não tá aí no teu colo. E toda vez ele fala assim, porra, toda vez eu lembro de você falando isso, que pelo amor de Deus, cara, tem dia que é muito difícil, eu não durmo, eu tenho que acordar cedo pra ir trabalhar, mas a minha mulher também fica o dia inteiro com ele, então tem que ajudar. E é isso aí. A gente tem que agradecer por Deus, porque imagina se ele não existisse. A tristeza, como tua esposa ia ficar, como você ia ficar. Agradecer, meu irmão, é esse amor entregue, é o amor de sacrifício, é o amor de serviço. Não tem ele falar que ama o filho dele se ele não faz um serviço pro filho dele, mas através do amor de Deus, cara. E para isso tem que levar também no seu trabalho. Essa hierarquia, Deus, sua esposa, seus filhos, depois do trabalho. Fazer um trabalho ordenado, que seja digno de entregue a Deus. Pô, fazer um trabalho bem feito, começar e terminar. A ordem começa, né? Ó, começou, termina. Isso aí é a virtude da ordem também, cara. Ó, tem que bloquear os seus espaços, celular em modo avião. Pô, esse é o horário de trabalho, eu vou trabalhar esse é o horário de estar com meus filhos, eu vou estar com os meus filhos. Trabalho para tudo. Precisa organizar isso. Como a gente faz isso? Nicolas, espera aí. Tudo isso com o diário. Tudo isso com o diário. Por que o diário é o fiador da ordem? Porque ele pode transformar a sua paternidade? Porque você vai escrever lá. Como foi o seu dia bom? O meu, por exemplo, eu escrevo aqui todos os dias. Pô, eu descobri que para eu ter um dia bom, eu preciso acordar às 5 da manhã, todos os dias. Porque se eu não acordo esse horário, meu dia fica uma bagunça, já fica tudo corrido, tudo atravessado. Eu não tenho tempo para fazer a minha leitura espiritual, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para um monte de coisa. E já comeu metade do meu dia. Meu problema não era ir na academia. Meu problema era a ordem. O meu problema não era ler um livro. O meu problema era o tempo certo de ler o livro na ordem certa do dia. Ponto. Por quê? Porque eu anotei isso, eu vi o padrão, eu percebi que escrevendo hoje eu acordei 8 da manhã, não consegui fazer tal coisa. Aí no outro dia eu escrevi de novo, hoje eu acordei 8 da manhã, não consegui fazer. Ele, opa, peraí, esse problema se repete. Esse problema se repete. Se esse problema se repete, eu posso resolver ele como? Acordando no horário. A meta tem que ser combater um pecado de cada vez ou uma dificuldade de cada vez. Quando eu comecei isso, a minha meta era só acordar. Se eu ia fazer alguma coisa depois, não importava. Eu só tinha que me manter acordando todos os dias, no mesmo horário. Eu podia acordar e ficar sentado no sofá, fazendo nada. Nada, nada, nada. Mas eu tinha que continuar acordando no mesmo horário. Todos os dias, o mesmo horário. Esse era um ponto aqui. Depois que eu consegui acordar no horário, quando eu consegui fazer as coisas, acordar no horário certo, aí sim, agora eu consegui já dominar o horário de acordar, vou fazer o quê? Vou ler. Coloquei a minha leitura. A primeira coisa que eu faço no meu dia, a leitura.
Mentira. A primeira coisa que eu faço no meu dia é rezar. Mas aqui é uma leitura espiritual. Vou lá e faço a minha leitura, rezo. Depois disso, pô, consegui fazer isso, o que eu faço? Vou à missa. Eu escrevo. Até que eu consiga, conforme os dias vão passando, ter um dia ideal. Qual é o dia ideal? O dia ideal é o dia que eu acordo cedo, faço uma leitura, vou à missa, treino, tomo café com os meus filhos, levo eles para a escola, vou trabalhar, volto, fico um pouco lá com eles na janta, depois eu tenho um tempo com a minha esposa. Eu mapeei isso, porque eu fui escrevendo todos os dias. Agora, como eu quero mais dias bons do que ruins, eu tento só copiar o padrão. Então, existe um cabeçalho no meu diário. E você deve ter um cabeçalho no seu diário. Então eu sei que qual horário que eu acordei, quantas vezes eu rezei, quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu li, como foi o meu trabalho, quantas vezes eu rezei o terço. Está descrito isso. E eu coloco metas. Por quê? Porque isso é dopamínico. Você coloca lá, acordei no horário, 1 de 5, que é os teus dias da semana. Fui treinar, 1 de 5. Li um livro, 1 de 5. Fiz o meu trabalho, 1 de 5. Rezei o terço, 1 de 5. No outro dia, 2 de 5. No outro, 3 de 5, 4. E assim vai você vendo o negócio andar. Você fala, porra. E aí você consegue mapear qual é a área da tua vida que você está sendo mais negligente, qual é a força que você está sendo mais negligente. Se é a força física, se é a força moral, se é espiritual. Como isso? Eu sei, pô. Eu não posso ter muito mais treinos físicos do que momentos de leitura. Não dá para ser assim. Eu não posso ser assim. Eu tenho que olhar lá e falar, pô, ó, eu treinei 100 vezes esse ano, eu tenho que ter pelo menos lido 90 vezes para uma coisa ficar equiparada, para a coisa ficar equiparada. Esse é um ponto aqui. Então, o diário está me balizando, é o fiador da minha ordem. E eu, através desse domínio da ordem, eu consigo crescer nas outras virtudes, na fortaleza, na justiça, na temperança, na paciência, na fé, na caridade. Porque eu estou escrevendo aqui, agora eu consigo ver. Ah, mas eu treinei, rezei e não li. Porra, então eu não estou aumentando ali a minha força moral, eu não tenho recursos, eu não tenho meios de ação melhores, eu não tenho imaginário melhor para saber qual a decisão eu vou tomar. Porque leitura é isso, você tem que ler um livro e trazer ele para a realidade. Como? O que esse livro te dá como meio de ação? Os livros são ferramentas para você agir melhor no mundo. Se você ler um livro só por ler o livro, não serve para porra nenhuma. Você tem que ler o livro e fazer como eu vou usar esse livro na realidade concreta. Beleza? Então a leitura é importante para o meu trabalho, para a minha vida. Eu vou lá e coloco aqui, eu li tantas vezes, ó, tem que estar tudo equilibradinho. Senão tem que correr atrás. Por que não estou conseguindo? Está desordenado o dia, eu estou roubando o tempo de alguma coisa. Então a gente tem que proteger a ordem. Proteger como? Com rotina, colocando ali o horário certo para aquela coisa, cada coisa em seu lugar. Não é mania de arrumação, não é mania de arrumação. É um jeito de você crescer como homem, crescer em virtudes. Porra, se protege, tem o tempo da sua mulher, o tempo dos seus filhos, o tempo do seu trabalho. Isso vai fazer com que você faça as coisas bem feitas, vai fazer com que você viva uma vida de ação, não de reação. Então você tem que escrever um diário, porque nos dias ruins você vai escrever, pô, hoje foi um dia ruim, tal, tal, tal. Aí você escreve de novo, pô, hoje foi um dia ruim de novo. Pô, por que esse dia é ruim? Ah, percebi, pô, porque os dias ruins são os dias que eu bebo pra caralho, então, pô, vou parar de beber, vou beber menos. Ah, os dias ruins são os dias que eu perco a paciência com meu filho. Pô, por que eu perco a paciência com meu filho? Ah, eu sei que depois do almoço eu tô sempre mais preguiçoso. Era o meu caso, depois do almoço eu sempre demorava muito para comer, para voltar ao trabalho. Voltava ao trabalho, pô, hoje depois do trabalho perdi 2 horas no Instagram. Depois do trabalho perdi. Pô, peraí, o que eu fiz? Comecei a marcar as coisas, todas as coisas importantes para depois do almoço. Para quê? Para ocupar o espaço, para não ter mais esse tempo ósseo, para não ficar me perdendo. Eu tinha um compromisso. Eu ordenei, coloquei uma ordem, uma rotina. Tudo isso balizado por esse fiador aqui. Isso aqui não é coisa de maluco, isso aqui é comprovado cientificamente, mas isso aqui é muito mais do que só uma terapia. Isso aqui é o teu fiador da ordem. E se você quer ser um bom pai, você precisa de ordem, precisa se manter ordenado. É você que ordena o seu lar. Querendo ou não querendo, o jeito que você leva a sua vida vai ser o jeito que a sua casa vai viver. O seu casamento vai ser a partir da sua ordem. Ah, mas minha mulher é chata, meu irmão. Melhora para você ver. Fica ordenado, pontual, no serviço, fazendo as coisas bem feitas, ordenado de fato. O teu casamento vai melhorar. Porra, irmão, não adianta, o amor é constrangedor. Porra, quando você faz as coisas bem feitas, quando você faz do jeito certo, no momento certo, tudo muda. São José dizia, né? Faz o que deves, está no que fazes. Pô, está fazendo a coisa no momento que ela precisa ser feita, realizar o dever no momento que ela precisa ser realizada. Isso é ordem. A gente tem que caçar essa virtude da ordem, abraçar ela. Porra, é minha essa ordem, e não largar ela de jeito nenhum. Mas como? Escrevendo. Porque se for só na tua cabeça, sua cabeça vai te trair. Ela não vai deixar você lembrar das coisas, ela não vai deixar você meditar e você vai viver reagindo.
Ninguém lembra, ninguém tem aqui a memória de elefante, cara. Tu não consegue lembrar das coisas. Escreve, porque você vai mapear quais são as lutas que você tem que combater de fato, vai mapear qual é o seu dia bom para que você repita esse dia bom várias vezes, vai mapear como é os seus dias ruins para combater ali, porra, esse é um dia ruim, vou combater isso aqui, realmente eu tô fazendo isso toda vez, tô perdendo a cabeça toda vez por conta disso, por que que isso me ofende tanto? Pô, eu já tive, eu tenho discussões homéricas com a minha esposa, só no meu diário, que nunca existiram na realidade, mas quando ela vem conversar comigo, porra, eu vou lá, ah não, Carol, tá de boa, esquece isso aí, Porque, cara, pô, casamento, meu irmão, casamento, pô, quem é casado aqui, todo mundo sabe, é difícil, pô. Pô, por isso que ele é um meio de santificação, porque é uma cruz, pô. Então, se você não escrever, meditar, pô, tem dia que você tá mais irritado com o trabalho, você quer descontar na mulher, desconta no diário, pô, essa mulher do caramba, blá. Beleza, escreveu lá e tu lê. Porra, nada a ver, nem é com ela que eu tô com raiva. Não descontei meu filho, nem é meu filho não tem culpa de nada. Escreve, vai fazer você contemplar, meditar e ter ações melhores. Se você mantém as coisas ordenadas, você tem mais espaço na cabeça para pensar. Espaço, é que a gente vive no caos, o Brasil é um caos, irmão, a rua é bagunçada, tudo barulhento. Então, pô, se você não proteger a ordem da sua casa, a ordem da sua vida, você vai ser arrastado, vai ser arrastado. A virtude da ordem, somada ao diário como fiador, vai transformar a sua paternidade. Pode escrever isso, porque eu faço isso há anos, os meus mentorados, os meus alunos fazem isso agora, os resultados acontecem. E aqui no diário você encontra os tesouros cotidianos, cara. Pequenas cenas do seu dia, um levar para a cama, uma piada engraçada que seu filho contou antes de dormir, uma historinha que você fez, um banho que você deu no seu filho e deu risada. Você escreve isso e fala assim, cara, isso aqui é o tesouro. Isso aqui é a maior herança que eu posso deixar para meus filhos, toda a nossa história. Meus filhos adoram abrir. Pai, o que eu fiz em dia 25 de setembro de 2020? Eu vou lá e abro lá e. Olha, eu te levei no jiu-jitsu, eu fiz isso, eu fiz aquilo com você. Ah, esse dia você estava resfriada e tal, papai estava assim, estava assado. É o máximo, irmão. É a tua história, a tua trajetória ordenada. Porra, é o jeito de você combater você mesmo, você se aconselhar de maneira correta. Sai da cena, sai do olho do furacão, escreve aqui, ó. Você vai olhar e. Opa! Ah, tá aqui o erro. E com isso você vai ter ordem. O diário vai ser o fiador da ordem. O diário vai te arrumar no mundo, cara. E você precisa da virtude da ordem, porque você precisa ter clareza de quais são as hierarquias dos amores. Deus, sua esposa, seus filhos, depois do trabalho, depois vem o lazer, depois vem o trabalho social. Tudo isso está ordenado. Você precisa de ordem. Guarda a ordem e a ordem te guardará. Simples assim, cara. Guarda a ordem e a ordem te guardará. Porque se você é um cara que está sempre guardando a ordem e protegendo ela, quando o dia tiver um caos, você vai saber o que fazer exatamente naquele momento. Quando a vida estiver bagunçada, você, opa, a ordem me guardou aqui, porque eu sei que esse horário é o horário do meu estudo, é o horário do meu trabalho, é o horário do meu filho. A ordem te protege para tudo. Você vai ordenar a vida do seu filho, do seu casamento, tudo a partir da sua ordem. Tudo a partir da sua ordem. Vai criar rotinas, hábitos, momentos. Porra, cara, só tem um jeito de você ter ordem mesmo, de fato, segurar ela na mão. Diário. Escreve diário. Escreve diário. Isso aqui é transformador. Vai mudar a sua vida. Essa ferramenta aqui, por si só, vai transformar a sua realidade, vai transformar a sua paternidade. Ela vai mostrar para você se você é fraco, foi treinar, se você trabalhou bem, se você teve um momento com Deus. Você está aqui dizendo a verdade para você mesmo, ninguém está lendo. Ó, porra, Nicolas, escrevo muito todo dia, há muitos anos. Porque aqui é o meu fiador, não tem mentira. É eu e eu mesmo. Vou mentir para mim mesmo, vou ficar enganando quem, se eu tenho que me corrigir. Se eu não escrever aqui a verdade, meu irmão, tu não vai conseguir andar na vida. Aqui tu vai encontrar as pequenas vitórias, aquelas que a gente não consegue ver, sabe? Aqueles metas que a gente coloca grande, ó, tem que ganhar tantos R$ 1.000. Tá, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer todo dia? Aqui está vendo, pô, eu fiz. Olha, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso ler um livro por semana. Beleza, então eu li um livro por semana? Só dá para saber escrevendo, anotando. Por que você não leu naquele dia? Por que leu? Porque sobrou tempo, faltou tempo. Aqui você vai conseguir ver a realidade concreta. Pô, não adianta você fazer uma programação. Olha, eu vou ler das 8 às 9, mas ó, eu tenho que levar meu filho na escola, que ele entra 8 horas, e depois eu tenho que voltar para casa e ler até as 9. Irmão, isso é irreal. Você não consegue, você até pensa. Mas é irreal, porque tem o trajeto, tem um monte de coisa ali. Só que tu vai ver, pô, isso aqui não é viável. Não é viável, não faz sentido. Eu escrevi aqui vários dias, tá dando errado. Não é viável, eu preciso arrumar esse horário da minha casa, eu preciso bloquear esse tempo aqui na minha agenda, de algum jeito. São José Maria disse, cara, fé, esperança, caridade, e a quarta, agenda. No nosso caso, é o diário. O diário vai salvar a tua paternidade e vai te dar momentos incríveis. Eu tenho o hábito de tirar fotos em Polaroid e colocar aqui, ó, porque no celular não tem tanta foto e eu vou grampeando, vou colocando aqui as cartinhas que os meus filhos fizeram para mim. Tudo eu vou guardando aqui. Porra, quando eles crescerem, vão ver uma história linda, vão ver o sofrimento, as lutas que eu lutei silenciosamente,
Porra, é maravilhoso, pô. Porque até quando tu perdeu a cabeça, tu vai estar aqui olhando, teu filho vai poder também olhar e falar, pô, era isso que meu pai tava sentindo. Caraca, eu nem sabia que era tão difícil ser um homem adulto. E é. A vida é difícil pra caramba, mas ela é muito boa de ser vivida. Basta que você viva na ordem. Comece a contemplar as coisas, a prestar atenção. Busque a virtude da ordem, porque senão você não vai conseguir ter nenhuma das outras virtudes. Ela é a fiadora de todas elas. E nós vamos usar quem como fiador da ordem? O diário. Esse é o caminho, não tem outro. Para que você domine as 4 forças, você precisa de um diário, porque você precisa ver se está falhando na força moral, espiritual, física ou na força do seu trabalho, a força útil. É o diário que vai balizar tudo isso, cara. Não tem outro caminho. Ó, lembra, ser pai é um trabalho que você faz todo dia, todo pai precisa de uma ajudinha. Compre o seu caderninho, faça isso à mão, esquece esse negócio de escrever no computador ou no celular, escreva o diário, cai para dentro, vai mudar a sua paternidade. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui, se inscreve no canal, espalha a boa nova. Essa ferramenta vai mudar a sua paternidade. Junto com ela, você vai caçar, abraçar a virtude da ordem, que sem ela, tá ferrado. Bom, fiquem com Deus, forte abraço, tchau!